Oi, gente. Eu voltei para a gente completar a live que a gente estava fazendo a respeito do direito da gente gritar por paz, por respeito, por igualdade de direitos. Mas, como eu estou fazendo alguns vídeos dando dicas, eu vou começar esse daqui repetindo uma dica que eu dei no Instagram, mas o Instagram e o Facebook, eles brigam, né? Então, quando a gente posta em um, não aparece no outro e eu acho que todo mundo tem que ouvir. No verão, tem uma série de dicas que a gente pode dar para que a gente cuide melhor dos animais, para que a gente não dê vacilos toscos, né, com eles. Esses animais branquinhos, de modo geral, eles não devem tomar sol direto. A exposição direta ao sol, mesmo que não seja de verão, mas mais ainda no verão, acarreta sérios riscos de câncer de pele para eles. Eles são loirinhos, então, olha, as orelhas dos gatinhos, eu já vi casos de gatos de orelhas amputadas por causa disso. O mesmo vale para as coelhinhas, os coelhinhos branquinhos que nem a Capirotex. Ah, dá a Lola para mim? A Duda, eu sempre chamo ela de Lola. A Duda, ó, esses cachorrinhos que tem focinho rosinha, não dá para passar protetor solar em focinho de cachorro, porque é uma região muito sensível inclusive ao cheiro, à alergia, e eles ficam estressados se fizer alguma intervenção, mas o sol diretamente neles é extremamente nocivo, eles podem desenvolver câncer de pele, tá bom? Então, sombra para os bichinhos, pra gente evitar sérios problemas para eles depois. Tchau, Duda! Então vamos voltar ao assunto que a gente tinha começado a abordar pela manhã, e aí a gente se perdeu um pouco porque a minha internet caiu, e aí daqui a pouco bem capaz de cair novamente porque tá armando um senhor temporal por aqui. Enquanto a gente pode se falar, bora lá. Então é o seguinte, a gente estava falando daquela paz que as pessoas entendem como uma paz passiva, né? Uma paz que tem que ficar num tal de um salto 15, que até agora eu não entendi por quê. Porque de verdade ela não acontece, a gente não consegue revolucionar nada se a gente se porta com uma isenção, com um silêncio. A gente fica aí aguardando até que algum dia o abusador, o violentador, né, ele fale assim, pensando bem, eu vou parar de abordar as mulheres no inbox e vou começar a respeitar porque elas me ignoraram, então vai ver que não tá bom. Isso nunca vai acontecer. Nunca houve uma revolução com essa paz passiva. O que eu não quero dizer que a gente precise recorrer à violência. Não quero com isso dizer que nós podemos recorrer aos mesmos artifícios, aos mesmos instrumentos de guerra e de fúria que os algozes recorrem. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos colocar uma pontuação firme e clara, uma objeção nossa sobre esse tipo de comportamento. No caso que a gente se referia, era o quanto os homens machistas se referem às mulheres veganas de uma maneira desrespeitosa, ou seja, da mesma maneira que eles sempre se referiram, né? Os machistas gostam de impor o respeito, ou melhor, o poder deles sobre as mulheres, sempre utilizando-se de um vocabulário chulo, grosseiro, invasivo, desrespeitoso, de modo a nos constranger e nos intimidar. Como se a gente fosse ficar tímida porque eles falam em pinto. Desde quando isso é mistério para as mulheres hoje em dia? Não é. A questão é como isso chega de forma violenta. Porque do mesmo jeito que eles nos achacam falando dessa forma grosseira, hipersexualizada, eles também alegam que a gente não pode reclamar muito, porque a gente gosta. É de uma infantilidade misturada com um mau caratismo que eu já nem sei mensurar. Então, eu não posso ficar quieta, porque se eu ficasse quieta, eu poderia estar defendendo uma paz pessoal. Eu tenho meu marido, tenho minha vida íntima perfeitamente em ordem, então eu posso simplesmente não me expor e não dar bola para um peão desse.
né? Um jagunço desse. Mas acontece que eu não estou falando em meu nome apenas. Eu estou defendendo todas as moças que passam por isso, e as meninas, inclusive, adolescentes, que me chamam lá na mensagem e falam: Nana, eu tô passando por isso, isso e isso. Os caras estão me chamando de vadia, vagabunda, dizendo que eu tô com falta disso, falta daquilo, porque eu sou vegana, porque eu tô defendendo o direito dos animais, e eles querem defender o direito de matar os animais. E eles dizem que isso é coisa de vadia. Eu vou defender essas meninas. Entendem? Eu não estou defendendo as mulheres como uma feminista, embora eu tenha profundo respeito pelas mulheres que se dedicam a essa causa. Mas eu estou defendendo o direito de defender. E nós defendemos indefesos. Nós defendemos os animais porque eles não têm voz. Então, significa que quando a gente não fala, o algoz se aproveita de nós. Certo? A gente entrou num acordo sobre isso? Então, o que justifica a gente se calar diante da violência sexual, do machismo, da grosseria, da falta de educação, se a gente tem voz? A gente não deve falar? Aí a gente não fala e eles continuam fazendo esse tipo de pressão. Então a gente continua sendo chamada de vadia. Olha, se quer fazer uma crítica ao meu trabalho, e eu sei que o meu trabalho é passível de crítica, faça uma crítica ao meu trabalho. E não a minha pessoa. Como eu estava falando, eu cheguei um momento em que eu fui defender a Luísa Mel, e não porque eu defenda o método da Luísa Mel, eu não conheço a Luísa Mel, eu não compartilho do tipo de ativismo que ela faz, mas eu acho o cúmulo do absurdo as pessoas criticarem o trabalho dela através de uma coisa que é impertinente. Ah, porque ela estava com um vestido sensual. Ah, o modelito dela é sensual, então se o modelito dela é sensual, dane-se se ela está salvando o cachorro, se ela está lutando pelo direito dos animais. Tá errado essa abordagem. E eu vi ela lá na Câmara e os jagunços, os peões, chamando ela de vadia, de vagabunda, dizendo que ela tava com falta de uns arroxos. Que é isso, hein, peãozada? Vocês descobriram o pipi agora? É isso? Vocês acabaram de descobrir? Ai, um pipi, eu tenho. Ai, que será que dá pra fazer de gostoso com ele? Ui, ele me dá prazer. Então deixa eu zoar com as mulheres. É isso? Vocês acabaram de descobrir o pipizinho? É isso? Que feio. Que horrível. Que nojentinho, né? Nós não precisamos ser criticadas através disso. Agora, eu posso ficar quieta. Eu posso não falar nada e ficar muito bem aqui com meu marido, caladinha. Mas eu não acho que essa seja a melhor contribuição que eu posso dar para a causa. Tá na hora desses machos escrotos receberem um recado claro assim. Como eles não têm coragem de dar, eles vêm falar no inbox besteirinha, bobaginha para me intimidar. E eu não fico intimidada por causa de pinto. Nem grande, nem médio, nem pequeno, nem nenhum. Até porque o único pinto que me interessa tá na minha vida, tá tranquilo aqui, não tem problema nenhum. Então eu não quero saber se é grande, se é pequeno, se é nada. Mas eu voltei a esse assunto porque... Olha lá, festejando. Eu voltei a esse assunto porque muita gente acha... Esse assunto vira tabu. E as pessoas não gostam que a gente fale sobre ele. E aí tem aquela coisa de assim, ai, mas você é mãe, você fala com crianças, como é que você vai falar de pinto? Bom, o meu filho tem um e ele vai usar... Ele já usa pra fazer xixi e ele vai usar, e se eu, que sou mãe dele e orientadora dele, eu deixar isso virar um tabu, pode ser que em algum momento ele fosse chamar alguma mulher de vadia e entrar no inbox de alguma mulher pra perguntar pra ela o que ela acha do pinto dele. E se eu descobrir isso, ele toma uma havaiana de pau na bunda. Entende? Então, antes que ele se transforme numa coisa escrota dessas, eu vou e falo claramente para que serve cada coisa. O seu pulmão, meu filho, serve para você usar para respirar. O seu ouvidinho é para ouvir, sua boca para falar. E você tem que dar sentido de uma maneira respeitosa a todas as coisas que você tem. Sejam elas membros do seu corpo, sejam elas objetos externos à sua vida. Então, eu não vou ficar quieta nunca. Não tem a menor possibilidade de eu ficar calada e não responder esse tipo de achaque, porque a gente já passou da hora há muito tempo da gente pontuar as coisas e deixar claro para que serve o quê e onde é que a gente tá, para a gente poder tirar essas pedras do caminho, para quem sabe uma hora a gente conseguir defender os animais. Porque tudo vira
imposição e opressão nesse mundo. O ser humano distorce tudo e aí ele coloca algumas coisas numa caixa sombria e aí é aquela coisa, como dizia meu pai, ou calça de veludo ou bunda de fora. Ele falava do veludo como um tecido nobre ou a ausência de algo para se cobrir. E aí é assim, ou você tem direito de defender alguma coisa e se expõe e fala, ou então você fica num silêncio requintado e recatado e não defende nada. Porque eu nunca ouvi falar de revolução sem exposição. Não é necessário violência. Eu não acho que seja necessário a gente entrar numa violência grosseira, mal educada. Mas a gente tem que ser pontual e já passou muito da hora da gente ter direito de defender os animais sem ter que ficar desviando desses assuntos, pedras do caminho do tipo, ai, você tá sendo vegano, então você é viado. Ai, o cara, se ele não come carne, se ele não caça animais, ele é viado. Era assim que as crianças eram educadas e são educadas até hoje. Lá onde tem farra do boi em Santa Catarina, os menininhos têm que não sentir nada pela vaca, não tem que ter dó do bezerro, porque isso mostra que ele é, machão pra caramba. E os pais ensinam os filhos, porque se ele tiver pena do bichinho, ele é considerado viado. Essa dessensibilização da gente nos torna uns monstros. Foi por isso que o mundo chegou no ponto que chegou e a gente tá assim nesse lixo. Porque a gente precisa se dessensibilizar para mostrar poder. A raiva nunca presta para nada. O filósofo Spinoza afirma isso, o mestre Buda afirma isso. A raiva não serve para nada nunca. Ela é um equívoco, é uma ilusão de força. Porque quando a pessoa está com raiva, ela não sente dor. Porque quando a pessoa tá com raiva, ela não é sensível ao sentimento do outro. E aí ela se sente muito forte, porque ela diz, quando eu tô raivoso, eu não vejo nada na minha frente. Eu sou capaz de pular uma montanha, eu sou capaz de atravessar o mar quando eu tô raivoso. Só que o resultado da raiva é sempre ruim. Ele é sempre mal. Ótimo, então a gente já entendeu que a ideia não é a gente usar a raiva, mas também não é pra gente ser um molenga que fica calado, fingindo de salame, assim, com aquela cara de chafariz desligado, olhando pro horizonte, esperando o nosso opressor se cansar de nos achacar. Então, como eu tava dizendo no vídeo anterior e não deu pra concluir, eu vou dizer agora, e é bom porque eu vou repetir isso muitas vezes para as pessoas entenderem, porque é que eu não acredito mais em nenhum tipo de silêncio. O silêncio é a melhor resposta. Bom, eu não sei para quem, mas eu não acredito nisso e eu não posso praticar o que eu não acredito. Eu fui vítima de abuso sexual dos 5 anos aos 11 anos de idade. E o meu abusador só parou de me abusar quando eu dei uma mordida no braço dele de quase arrancar o pedaço. Ele nunca desistiu de me abusar enquanto ele me silenciava usando o mesmo artifício de sempre. Se você falar, as pessoas não vão te ouvir. Se você disser, os seus pais não vão acreditar em você. Então fique calada, que você aguenta e depois passa. E eu aguentei 1 ano, 2, 3, 4, 5. E aí, quando eu tava com 11 anos, eu não aguentei mais. E eu taquei o dente nele. Sabe? Então, isso é muito complicado de se dizer para as pessoas. Ficar calado diante de abuso, seja ele de que ordem e de que nível for, eu não acho que promova paz nenhuma. Não me calo. Isso eu não vou fazer mesmo. E tem até umas frases a respeito de Frida Kahlo, né? Que ela diz isso. Não me calo com H, que é do sobrenome da Frida. Não acho certo mesmo isso, esse papo de vamos ficar bonzinhos e vamos ficar quietinhos, vamos deixar os abusadores abusarem e a gente não vai jogar talco no ventilador porque senão isso vai gerar tumulto. Não, tá errado, tá errado. E se fizer coisa errada, trate de se redimir antes da sua máscara cair, porque quando a sua máscara cair não vai dar mais tempo. Então o que eu acho é que as pessoas precisam ter mais posicionamento. Então eu tô aqui para falar nesse vídeo para todas as mulheres, sejam elas adolescentes, como as que têm me procurado, ou sejam elas
adultas, senhoras, quem for, se elas receberem achaques de homens dizendo que elas são vadias, vagabundas, que elas precisam de sexo para parar de defender animais, elas têm que denunciar. Cata a página e denuncia. Ontem tinha um merdinha que estava causando sérios problemas na rede social porque ele estava se intitulando vegano e atazanando nas postagens veganas. Eu catei todos os prints, fui lá e denunciei, falei um monte, espalhei. E aí ele foi, mudou o perfil dele, extinguiu o que ele tinha, trocou a foto, trocou tudo e continuou pedindo adição para um monte de mulheres veganas, para depois ficar com esse discursinho sujo. Tem que denunciar. Ficar quieto não faz sentido pra ninguém. Tem que denunciar com educação, com o máximo de gentileza e ponderação possível. Tem que tentar se destituir de violência e raiva, mas nada de ficar calado. Ficar calado não presta pra nada. Nunca fez ninguém revolucionar nada e nunca fez ninguém conseguir se defender de nada. Outra coisa é esse negócio de assim, a gente tem que deixar, cada um faz o que quer. A gente não tem que respeitar o direito de estuprador. Estuprador não tem direito de estuprar. Assassino não tem direito de assassinar. Ladrão não tem direito de roubar. Mentiroso não tem direito de mentir. Traidor não tem direito de trair. Eles fazem tudo isso porque eles escolhem fazer algo que eles acham que eles estão em vantagem, que eles estão ganhando, e o outro que se dane. Então a gente precisa causar neles alguma sensação de que eles vão ter que pagar por isso. Não é fazer justiça com as próprias mãos, é colocá-los na exposição. Você quer ser ladrão? Se assuma então. Saia na rua e diga, eu sou um ladrão, eu quero roubar o que você ganha. É um traidor? Olha, eu quero ficar com você, mas eu quero te trair. Assuma isso que eu quero ver, fortão. Assuma que você gosta de maltratar animais, que você é um torturador. Assuma que você é um pedófilo. Assuma que você é um abusador, um estuprador que eu quero ver. Nunca assume. Sempre diz que não é bem isso, que você que está expondo ele. Então, a única maneira que a gente tem hoje é usar as ferramentas que estão ao nosso dispor para a gente deixar essas pessoas com a cara clara, estendida na areia ali. Mostre sua cara e aí a gente vai ter a liberdade de poder escolher se a gente quer vocês ou não no nosso círculo de vida. E se não, tem que combater. É jagunço, peão, tá preocupado em falar do pipi, conheceu o pipi agora e tá louco pra mostrar pra todo mundo, quer dizer quantos centímetros tem. Então, fale na cara dura que eu quero ver vocês poderem com as pessoas que vão combater esse tipo de coisa. Ai, porque se você não come carne, você é vegano, você é viado. E daí, qual é o problema? Qual é o problema de ser viado? O que você tem a ver com a vida sexual dos outros? Cumpra a sua parte, seja responsável e manifeste-se sempre. Eu vou me manifestar sempre. Eu tô aqui para falar por mim e por mais uma porção de outras pessoas que me pedem para ser porta-voz. Eu vou falar sempre, sempre. Eu nunca vou me calar. Só quando eu estiver morta e mesmo assim tenho dúvidas. Tá? Obrigada pela participação, todo mundo. Vamos ver se mais tarde a gente consegue se encontrar para falar de um outro assunto muito importante chamado empatia. É o que está faltando nesse mundo. Esses vídeos são compartilhados num canal chamado Comandante Pesquisa. Se vocês quiserem ter acesso de novo a essas nossas conversas, é só ir lá no Comandante Pesquisa no YouTube e pode assistir à vontade. Tem uma série, eu acho que já deve ter quase 100 conversas nossa dessa. Lá no Comandante Pesquisa sempre tem um tema, aí dá para procurar pelo tema. Fiquem à vontade, por favor. Compartilhem sempre que puder, porque assim a gente tem mais voz, a gente alcança mais gente. Obrigada.